No começo de 1917, os Estados Unidos ainda mantinham-se neutros na Grande Guerra que destruía a Europa e o Oriente Médio há mais de 2 anos. A maioria da população desejava que o país permanecesse fora do conflito, e a eleição de Woodrow Wilson meses antes refletia essa postura, com o lema: "Ele nos manteve fora da guerra". Enquanto isso, os líderes alemães enfrentavam uma situação crítica. Se não conseguissem romper o impasse na frente ocidental, os aliados poderiam derrotá-los. Como resultado, a Alemanha arriscou tudo em tentativas de vitória rápida, mesmo correndo o risco de envolver os Estados Unidos no conflito. Pouco depois do início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, Wilson já alertava sobre a divisão da opinião pública americana e defendia uma neutralidade rigorosa. Os Estados Unidos devem permanecer neutros de fato assim como de nome, nestes dias que testarão a alma dos homens. Devemos agir e pensar de forma imparcial, controlando os sentimentos e evitando qualquer ação que indique preferência por um dos lados. Embora muitos americanos fossem contrários à guerra, havia mais simpatia pela Entente do que pelas potências centrais. Em 1914, uma pesquisa com editores de jornais mostrou que 51% acreditavam que seus leitores apoiavam os aliados, 11% apoiavam a Alemanha e Áustria e 38% viam sua audiência dividida. A costa leste dos Estados Unidos tendia a favorecer a Entente devido a fortes laços culturais e econômicos com Grã-Bretanha e França. As exportações de armas americanas para a Europa passaram de 6 milhões de dólares em 1914 para 500 milhões em 1917, quase totalmente para os aliados. A imprensa retratava a Alemanha como agressiva e militarista, exaltando o combate da Grã-Bretanha e da França em defesa da democracia. Muitos americanos chegaram a se alistar nos exércitos aliados, como o canadense, ou se voluntariaram em unidades francesas, como o famoso Esquadrão Lafayette. Os aliados também desenvolveram uma intensa campanha de propaganda nos Estados Unidos, escrevendo artigos, financiando publicações pró-aliados e promovendo obras de artistas como o cartunista Louis Ray Makers. Por outro lado, alguns dos mais de 8 milhões de alemães americanos de primeira ou segunda geração apoiavam as potências centrais, embora a maioria desejasse neutralidade. Irlandeses americanos eram em grande parte críticos à Grã-Bretanha e judeus americanos tinham reservas quanto ao Império Russo. Sindicatos socialistas se opunham ao envolvimento dos Estados Unidos por motivos ideológicos. Com o tempo, jornalistas americanos na Europa começaram a relatar diretamente os horrores da guerra. Relatos sobre civis sofrendo na Sérvia, Bélgica e França preencheram jornais e revistas, ajudando a inclinar a opinião pública em favor dos aliados. Repórteres como Mary Roberts Reinhardt, Richard Harding Davis e Irving Cobb alertavam para exageros, mas também mostravam atrocidades reais, reforçando a percepção negativa da Alemanha. Apesar do consenso em manter a neutralidade, uma série de crises complicou ainda mais as relações com as potências centrais. O comércio com a Alemanha havia diminuído, enquanto as vendas de armas e empréstimos financeiros para a Grã-Bretanha e França aumentaram. A guerra submarina alemã foi um ponto crítico. Em 1915, ataques a navios de passageiros aliados mataram cidadãos americanos, incluindo 128 no Lusitânia, 3 no Rabbit e pelo menos 11 no Ancona. Berlim se recusou a pedir desculpas ou indenizar as famílias, e à época não se sabia que o Lusitânia transportava munições. Quando um submarino alemão atacou a balsa francesa Sussex em 1916, ferindo 2 americanos, Washington ameaçou romper relações diplomáticas. Berlim prometeu limitar os ataques a navios mercantes com armas, garantindo a segurança das tripulações. Mesmo assim, os líderes alemães ressentiram-se da venda de armas americanas. A postura dos Estados Unidos sobre o fornecimento de munições deixa claro que sua neutralidade era unilateral. Agentes alemães e austro-húngaros realizaram operações secretas para sabotar fábricas de munições nos Estados Unidos e impedir vendas aos aliados, culminando no incidente de Blackton em 1916 e em tentativas de ataques a pontes estratégicas. O Congresso americano estava dividido sobre como reagir. Críticos de Wilson, como Theodore Roosevelt,
classificavam sua postura como excessivamente cautelosa e pacifista. Diante de uma situação internacional instável, Washington reforçou sua defesa. A Lei de Defesa Nacional de 1916 ampliou o exército, regulou indústrias de guerra e fortaleceu a marinha. Wilson venceu a eleição de 1916 em parte por manter a neutralidade, mas a pressão internacional aumentava. Os aliados conquistaram vitórias diplomáticas nos Estados Unidos ao aceitar o convite de Wilson para declarar seus objetivos de guerra publicamente, enquanto as potências centrais se recusaram. No início de 1917, a Alemanha, desesperada, decidiu retomar a guerra submarina irrestrita para forçar a Grã-Bretanha à paz. Essa estratégia violava as regras de guerra, mas os líderes alemães acreditavam que seria decisiva, mesmo correndo o risco de atrair os Estados Unidos no conflito. Paralelamente, o telegrama Zimmermann revelou uma tentativa alemã de formar aliança com o México, oferecendo apoio financeiro e a retomada de territórios perdidos caso os Estados Unidos entrassem na guerra. O telegrama foi interceptado pelos britânicos e entregue aos americanos, causando indignação pública e aumentando os temores de segurança nacional. Diante desses ataques e ameaças, Wilson solicitou ao Congresso uma declaração de guerra contra a Alemanha. Em 6 de abril de 1917, os Estados Unidos entraram oficialmente no conflito, ao lado da Entente, mas mantendo o status de potência associada, sem vínculos plenos com os aliados. A presença americana mudaria o curso da guerra, preparando o caminho para a vitória final. Quase 25 anos depois, os Estados Unidos entrariam na Segunda Guerra Mundial, após o ataque a Pearl Harbor, desta vez cruzando a fronteira alemã e alcançando o Rio Reno em 1945.